A Liga dos Campeões da Europa, também conhecida como Champions League. Você gosta de assistir jogos da UEFA Champions League? O que você acha a respeito sobre a maior competição de clubes do mundo? Você para poder assistir jogos da Champions League? Qual time você torce, nos clubes europeus? Para qual time você torce? Bom, a Liga dos Campeões da Europa, para muita gente, é uma das grandíssimas competições que a gente tem no mundo. É uma competição que muita gente para poder ver os jogos ali, com grandes jogadores, grandes clubes, grandes estrelas, e vários gols. A gente sempre se alegra então vendo a Liga dos Campeões da Europa. Isso tudo porque se tornou uma competição aí, que se tornou marca na história. Se tornou aí uma marca muito boa na história, principalmente feita por uma das maiores componentes, que é a UEFA, ter criado aí a Liga dos Campeões principal, onde muita gente se diverte bastante observando ali os jogadores, os clubes, nas partidas em si, com vários outros gigantes pelo velho continente. E hoje você vai descobrir a respeito sobre todos os campeões da Liga dos Campeões, ou melhor dizendo, todos os 70 campeões da Liga dos Campeões de 1956 até 2025. Então eu espero que você possa gostar muito desse vídeo, porque tem um trabalhão gigantesco. A produção inclusive já me informou que eu só tenho no máximo 1 minuto para poder falar de cada uma das partidas assim, das finais, de todos os campeões de fato. Então eu já não quero nem me enrolar tanto aqui. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Se você gosta de Liga dos Campeões, se você assiste Liga dos Campeões, esse vídeo aqui então é para você. Envie esse vídeo para os seus amigos e família que também acompanham o futebol europeu. E vamos embora, começar esse vídeo sem enrolações. Eu sou Anthony Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Vamos começar então pela Liga dos Campeões 55-56, a final de 1956, que reuniu o grandíssimo time do Real Madrid, que tinha Puskás e tudo mais, em 1956, contra o Stade Reims da França. E o Real Madrid então ganhou aquela grandíssima final, um jogo gigantesco que foi 4-3 para o Real Madrid, com vários dos jogadores ali insanos, que tinha então na época e tudo mais. Acabou aí vencendo não só a primeira, mas as 5 primeiras edições da Liga dos Campeões. Vamos aí então para a final da Liga dos Campeões de 1957, que de novo tivemos o Real Madrid vencendo, e por curiosidade o Real Madrid em 57, temporada 56-57, a final então foi no Santiago Bernabéu, que venceram a Fiorentina, e o Real Madrid se tornou aí o único clube nessa englobação toda da Liga dos Campeões, a vencer a uma final dentro de casa. O Real Madrid se tornou aí o único. Vários outros clubes tiveram oportunidades de vencerem uma final aí jogando na sua casa, mas não conseguiram. Somente o Real Madrid em 1957 conseguiu vencer na Fiorentina na final. E o Real Madrid em 1958 venceu mais um time italiano. A gente acabou de falar da Fiorentina, vamos então falar do Milan, que também chegou na final tentando com tudo, mas acabou não conseguindo, perdeu para o Real Madrid por 3-2, onde inclusive essa foi a primeira final que tivemos uma prorrogação. Em 1958 tivemos aí a primeira prorrogação em final na Liga dos Campeões, onde o Real Madrid se sagrou campeão, fazendo um gol na prorrogação e terminando então 3-2 para o time merengue. Mais uma edição que o Real Madrid venceu, vamos agora para 1959, de novo, o mesmo adversário, o Stade Reims da França, e que inclusive o Stade Reims se tornou o primeiro clube, em toda essa globalização aí da Liga dos Campeões, a se tornar vice 2 vezes, na competição, que foi inclusive ultrapassado ali, por outros clubes da época. Mas imaginar que o Stade Reims da França chegou em 2 finais de Liga dos Campeões, se você contar para uma criança, acho que nem ela acreditaria. Então vamos para 1960, Esse daqui eu vou demorar um pouquinho, para poder explicar, porque então o Real Madrid venceu, o Eintracht Frankfurt por 7-3, E
essa final tivemos aí o maior público num estádio, né, que tivemos aí o Real Madrid e a Eintracht Frankfurt da Alemanha. Tivemos mais de 100 mil pessoas, né, na final. Depois até mesmo a produção pode voltar ao estádio aí que rolou toda essa cena, mas tivemos mais de 100 mil pessoas dentro desse estádio na final. E até então era a maior goleada da história da Liga dos Campeões quando chegamos em 2025, que já iremos falar. Fora que essa, por enquanto, continua sendo a final com mais gols marcados em Liga dos Campeões. Ao todo, né, tivemos 10 gols marcados em Liga dos Campeões por os dois times, né, o que até hoje a gente nunca viu tantos gols sendo marcados em finais de Liga dos Campeões. Vamos então para 1961, quando o domínio do Real Madrid foi quebrado, né? Então tivemos um campeão que não fosse o Real Madrid, né? Tivemos um campeão sendo o Benfica, vencendo o rival do Real Madrid na final, o Barcelona, né? O Benfica venceu por 3-2, o Benfica de Eusébio, inclusive. Pois é, o Pantera Negra, que chegou tanto nessa final quanto na final seguinte também, em 62, também vencendo o título, que já vamos falar agora. Também numa final muito agitada, né, cheio de gols, inclusive, né, com o Real Madrid tendo aí ainda vários dos permanecentes que teve no elenco, né, que conquistou as primeiras 5 Ligas dos Campeões, chegaram na final e fizeram 3 gols, mas não foi o suficiente porque o Benfica de Eusébio fez 5, né, então 5-3 para o Benfica, que conquistava aí o seu bicampeonato consecutivo da Liga dos Campeões. Mas depois disso virou tudo fumaça. Depois então de chegar na final em 1958, perdendo na prorrogação, dessa vez o Milan conseguiu vencer a Liga dos Campeões, venceu por 2-1 o Benfica, né, de Eusébio. O Milan, que tinha uma equipe muito forte, inclusive na época e tudo mais, venceu aí sua primeira Liga dos Campeões. E vamos então para mais um italiano, rival do Milan, a Inter de Milão, que venceu o Real Madrid por 3-1 na final aí de 1964, né, vencendo aí por 3-1 na final o gigantesco Real Madrid. E a Inter de Milão foi o terceiro time, né, a conquistar aí um bicampeonato da Liga dos Campeões de forma seguida. Falamos aí do Real Madrid, falamos do Benfica, e agora a Inter de Milão consegue seu bicampeonato em 65, né, vencendo na final o Benfica, né, que aí ele empataria com o Stade Reims da França, os primeiros vice-campeões da Liga dos Campeões, mas que depois seria ultrapassado, né, iria ultrapassar na verdade o Stade Reims. O Real Madrid então volta aqui, né, para a nossa lista, vencendo aí na final Partizan da Sérvia, mas que antes fazia parte da Iugoslávia, vencendo então por 2-1, se tornando aí inclusive o Paco Rento, né, um jogador histórico do Real Madrid, ídolo e tudo mais, 6 vezes, né, o primeiro jogador a ser 6 vezes campeão da Liga dos Campeões. Foi campeão 56, 57, 58, 59, 60 e 66. Aí, porém, o Real Madrid entraria numa seca absurda e vocês só vão ver o Real Madrid aqui de novo só mais pra frente no vídeo, tá? Então vamos continuar com os próximos campeões. Vamos então agora para 1967, onde o Celtic da Escócia é o primeiro clube e o único clube escocês a vencer a Liga dos Campeões, né, contra a Internazionale, né, a Inter de Milão, vencendo na final por 2-1, e que inclusive não só foi o primeiro e único escocês até agora a conquistar a Liga dos Campeões, como também foi o primeiro time a conquistar a tríplice coroa. Pois é, ganhou o campeonato escocês, a Copa da Escócia e a Liga dos Campeões. E mais uma vez o Benfica aqui, né, sendo vice da Liga dos Campeões. A partir daqui, né, o Benfica se torna vice da Liga dos Campeões, sendo o maior vice, na verdade, durante muitos e muitos anos. Pois é, já já vocês vão descobrir quem passou o Benfica. Mas perderam na final, né, um amasso na prorrogação para o Manchester United por 4-1, que tinha a grandíssima estrela Bobby Charlton. O Manchester United conquistando aí sua primeira Liga dos Campeões, né, ou melhor dizendo, o primeiro inglês a conquistar a Liga dos Campeões,
né, vencendo aí com um estrago na prorrogação 4-1 para cima do Benfica. Vamos então para 1969, né, com o Milan vencendo também na prorrogação, né, o Ajax por 4-1, também um amasso inacreditável na prorrogação. O Milan, que já tinha conquistado então a Liga dos Campeões alguns anos antes, conquistava aí o bicampeonato, né, na Liga dos Campeões, vencendo aí o Ajax, que logo de cara traria 3, né, já vamos chegar lá já. E ainda nessa sequência de prorrogação, mais uma final que foi decidida na prorrogação, Feyenoord e Celtic, com o time holandês, o primeiro clube da Holanda, o Feyenoord, conquistando a Liga dos Campeões na prorrogação, vencendo aí o Celtic por 2-1 na final. E ainda continuando com a Holanda, vamos para o Ajax, né, que venceu 3 seguidas, né, primeiro time desde o Real Madrid, né, naquela época ali, nos anos 50, a conquistar um tricampeonato. E vamos então lá de cara começar. Primeiro, em 1971, venceram o Panathinaikos da Grécia por 2-0 na final. Logo em seguida, em 72, venceu a Inter de Milão também por 2-0. E por fim, para completar o tricampeonato seguido do Ajax, venceu a Juventus de Turim, da Itália, por 1-0 na final, com o grande gênio, né, o grande craque do time ali do Ajax, sendo Johan Cruyff. Vamos então agora para 1974, com o campeonato do Bayern de Munique. E esse daqui eu vou demorar um pouquinho para explicar, né, espero ser rápido aqui, porque o primeiro jogo em si, né, terminou 1-1, né, o jogo foi para prorrogação e tudo mais, terminou 1-1. Porém, como naquela época, né, em 70, né, nos anos 70, não tinha disputa por pênaltis, né, tinha que fazer então um segundo jogo para se marcar. Então, dias depois desse 1-1, Bayern de Munique e Atlético de Madrid foram então disputar essa nova final, né, esse segundo jogo, com o Bayern então destruindo na final, né, nesse segundo jogo por 4-0. Bayern de Munique, que tinha a grandíssima estrela, né, Gerd Müller. Não só ele, mas também o Franz Beckenbauer. E não só isso, como além de 74, conquistaram também em 75 e em 76. Em 1975, o Bayern de Munique chegou aí mais uma final, derrotando aí o Leeds United da Inglaterra. Pois é, quem iria imaginar que o Leeds United estaria numa final de Liga dos Campeões? Sério, se fosse eu aqui, eu não acreditaria, mas é o que está aqui no roteiro. O Leeds United chegou na final, acabou perdendo aí para o Bayern de Munique por 2-0. E em 76, né, venceu aí com 1-0 o Saint-Étienne da França, né, e conquistando o Bayern de Munique seu tricampeonato seguido da Liga dos Campeões. Vamos agora para 1977, né, com o Liverpool vencendo o Borussia Mönchengladbach da Alemanha, né, por 3-1 nessa final aí, o primeiro título do Liverpool nessa globalização da Liga dos Campeões, então em 1977 e em 78 também. Em 1978 venceu o Bruges da Bélgica por 1-0. E agora acho que vamos para a final mais bizarra que já ocorreu na Liga dos Campeões. Sério, não tem nem explicação uma final dessa. E não chega nem a fazer sentido. Se você for perguntar para um adulto, para uma criança, para um adolescente, acho que nem eles vão acreditar que essa final existiu. Pois é. Nottingham Forest, que venceu na final de 1979 o Malmo da Suécia. Pois é. Por 1-0. E para essa daí, para muitos, né, foi uma das finais mais bizarras que já ocorreu. Com curiosidade ainda que essa foi a primeira participação do Forest na Liga dos Campeões, depois de ser campeão da Premier League, subindo na primeira temporada. Pois é. Então assim, cara, é uma bizarrice imaginar uma final dessa, né? Inclusive, quando eu olhei no roteiro, eu nem acreditei, mas foi o que me mandaram pra mim. Pior do que essa final aí, acho que nunca vai existir, mas pra 1980, a mesma porcaria de final, o Forest ganhou aí do Hamburgo, também por 1-0, que, cara, imaginar que o Nottingham Forest
foi bicampeão da Liga dos Campeões de uma maneira inacreditável, que acho que muitos aí devem até esquecer que esse time foi campeão da Liga dos Campeões da Champions League. Vamos lá então, né, para 1981, com Liverpool e Real Madrid, né, que já está praticamente virando clássico da Liga dos Campeões recentemente. Liverpool venceu o Real Madrid em 81 por 1-0 na final. Vamos para 1982 com o Aston Villa. O Aston Villa da Inglaterra vencendo o Bayern de Munique por 1-0 também. Né, conquistando aí, né, mais um clube inglês, conquistando aí a Liga dos Campeões da Europa. E depois de chegar na final, em 1980, o Hamburgo então conquista o seu título da Liga dos Campeões, né, se juntando ali com o Bayern de Munique a vencer a Liga dos Campeões. Venceu a Juventus na final por 1-0. Vamos lá para 1984, né? A Roma, como eu acabei de falar no vídeo, teve alguns clubes que já tentaram ser campeão da Liga dos Campeões jogando na sua própria casa. E a Roma foi uma delas. Em 1984, a Roma recebeu o Liverpool no estádio Olímpico de Roma, onde acabou perdendo nos pênaltis, né? Roma aí que tinha um time muito bom, até mesmo com brasileiros também, mas que acabou perdendo aí pro Liverpool, que era um time muito avassalador na época. E só para complementar também, né, essa foi a primeira final de Liga dos Campeões que a gente teve que foi decidida nos pênaltis, né? Foram pouquíssimas as finais que foram decididas nos pênaltis, porque a Liga dos Campeões, de fato, ela é muito disputada, né, principalmente quando se chega na final. 1985, né, vamos lá. Esse daqui também eu vou demorar um pouquinho, né, para poder explicar, porque sim, a Juventus venceu o Liverpool, né, em 1985 por 1-0, porém, né, o grande destaque que eu quero deixar claro aqui foi a tragédia de Heysel, que matou quase 40 pessoas nessa final, onde torcedores do Liverpool, né, torcedores praticamente vândalos, né, como se fosse torcida organizada mesmo, só que vândalos, acabou atacando torcedores da Juventus naquela final ali, e mal teve tempo de rolar os 90 minutos do jogo, né. Os torcedores do Liverpool já atacaram diretamente os torcedores da Juventus naquela final ali, né, que ficou conhecida como a tragédia de Heysel, lá na Bélgica. E com isso, né, como punição, o Liverpool ficou 6 anos sem disputar a Liga dos Campeões, e os outros ingleses, né, todos os outros ingleses ficaram proibidos de participar por 5 anos. Pois é, e nessa sequência aqui que a gente vai falar agora, né, nessas próximas 5 edições, não tivemos ingleses na Liga dos Campeões, muito menos chegando na final. E aí foi o palco de grandíssimas zebras absurdas, né, que vocês vão ver agora. A gente vai com o Steaua Bucareste, da Romênia, vencendo o Barcelona, né, por 2-0, final disputada inclusive na Espanha, né, vencendo aí por 2-0 nos pênaltis, na verdade. Foi 0-0 a final, mas nos pênaltis foi 2-0, com, né, e um dos primeiros goleiros, né, sendo o goleiro do Cadan, se eu não me engano, a defender todos os pênaltis, né, do Barcelona. Todos os 4 pênaltis cobrados naquela final ali, o Ducadan defendeu todos os pênaltis do Barcelona. E que terminou aí com o Steaua Bucareste, né, da Romênia, sendo campeão da Liga dos Campeões em 1986. Em 1987 vamos falar agora do Porto, de Portugal, vencendo o Bayern de Munique por 2-1, né, e que inclusive o Porto tinha um bom time, né, tinha até brasileiro inclusive, vencendo aí então o gigantesco alemão, né, na final de 87. Mais uma final decidida nos pênaltis, e mais uma vez o Benfica perdendo mais uma final. Foi em 1988 que tivemos aí PSV e Benfica, com o PSV levando a melhor sobre o Benfica nos pênaltis, né, 6-5 nos pênaltis, mais um vice aí pro Benfica, né, e o primeiro título do PSV aí da Holanda, né, campeão da Liga dos Campeões em 1988. E a zebra Steaua Bucareste também aparece em 1989. Depois de conquistar o título em 86, foi para a final em 89, mas pegou uma pedreira gigantesca do Milan de Maldini na final, né, e o Milan também dos holandeses Van Basten e do Gullit, né, na final. Acabou perdendo aí por 4-0
nessa aí final de 1989. E em 90 também o Milan também conquistou mais um título aí da Liga dos Campeões, mais um seguido, né, da Liga dos Campeões de times que a gente tem aqui. Conquistou a final, adivinha pra cima de quem? Do Benfica. Pois é, em 1990 conquistou a Liga dos Campeões, vencendo por 1-0 na final o Benfica. Ainda continuando nessa vibe, né, desses times aí bizarros que conquistaram a Liga dos Campeões, vamos agora com a Estrela Vermelha da Sérvia, que também fazia parte da antiga Iugoslávia. A Estrela Vermelha venceu nos pênaltis a final contra o Olympique de Marselha da França, né, vencendo aí por 5-3 nos pênaltis na final de 91. E depois de perder 2 títulos da Liga dos Campeões, em 61 e em 86, finalmente o Barcelona está aqui na Liga dos Campeões, vencendo seu primeiro título em 1992 para cima da Sampdoria, né, com um gol inclusive na prorrogação. Quer dizer, um gol marcado na prorrogação, já nos minutos finais ali da prorrogação, vencendo aí a Sampdoria da Itália na final, conquistando aí o seu primeiro título na Liga dos Campeões, o Barcelona. 1992-93, né? Em 1993, vamos então com mais uma final. Essa daqui também eu vou demorar um pouquinho, né, para poder explicar. Onde tivemos aí então na final Olympique de Marselha e Milan. O Olympique de Marselha venceu por 1-0 na final, mas acabou descobrindo aí um escândalo gigantesco, né, onde subornaram aí o time da França para poder conquistarem, né, o título aí francês, e com isso o time do Olympique de Marselha acabou sendo punido, né, não pôde participar da edição seguinte da Liga dos Campeões, inclusive sendo essa aí uma das ocasiões assim mais bizarras, né, de um campeão da Liga dos Campeões não participando da edição seguinte. Se eu não me engano, acho que essa foi a única vez que rolou isso. E a partir daqui, né, a partir da temporada 92-93, aí que começou a ser chamado o nome Champions League, né, UEFA Champions League. Antes era chamada ali Taça dos Clubes Campeões Europeus, né, o nome antigo. Mas que em 92/93, aí sim começou a ser chamado de UEFA Champions League, conjuntamente com o hino, né, e com toda a sua reformulação. E o Barcelona aqui com mais um vice de Liga dos Campeões. Era favorito na final contra o Milan, né, em 1994, tinha até o Romário inclusive no time, Romário que iria ser o melhor do mundo naquele ano ali em 94, mas que acabou tomando uma paulada gigantesca do Milan por 4-0 na final. E com o Milan conquistando aí mais um título aí nesse período aí dos anos 80, anos 90. E o Milan poderia ter empatado com o Real Madrid nesse período de globalização da Liga dos Campeões, se não fosse o Ajax em 1995 conquistando a sua 4ª Liga dos Campeões e conquistando esse título aí para cima do Milan, 1-0 na final, e o Milan acabou, né, por quase chegar no Real Madrid, né, em relação ao número de títulos ali, né, igual para igual, mas acabou não chegando, e depois disso o Real Madrid disparou. E se o Ajax conquistou a Liga dos Campeões em 95, em 96 foi vice da Liga dos Campeões, perdendo nos pênaltis por 4-2 nos pênaltis, né? A final foi 1-1 contra a Juventus, mas a Juventus se deu melhor nos pênaltis por 4-2 e conquistando aí o seu bicampeonato da Liga dos Campeões da Europa. E o feitiço virou contra o feiticeiro de novo, porque a Juventus foi para mais uma final, mas acabou perdendo para o Borussia Dortmund por 3-1. Né? Já nessa escala aí da Juventus ser vice-campeã e tudo mais, de novo, né, acabou aí que foi vice para o Borussia Dortmund da Alemanha, perdendo na final por 3-1. E a Juventus se torna bivice seguida da Liga dos Campeões, né, sendo o primeiro time aí bivice seguido da Liga dos Campeões, dessa vez em 98, perdendo para o Real Madrid na final. Real Madrid que também tinha um grandíssimo time, venceu a Juventus aí, uma final muito disputada, muito apertada, 1-0. Vamos para a final de 1999, né, entre Manchester United e Bayern de Munique.
né? O Bayern de Munique vencia até os últimos minutos ali do jogo, mas tomou a virada, e o Manchester United venceu sua segunda Liga dos Campeões, que tinha um elenco assim muito bom, recheado de craques ali, né? E acabou vencendo o Bayern de Munique na final de 99 de virada. E agora vamos para 2000, a última Liga dos Campeões do século XX, onde tivemos Real Madrid e Valência, né, uma final caseira, a primeira final entre dois times do mesmo país. E o Real Madrid venceu o Valência, né, com muita tranquilidade, facilidade ali, por 3-0. Já entrando então para o século XXI, o primeiro campeão da Liga dos Campeões do século XXI foi o Bayern de Munique, para cima do Valência também, né, vencendo aí nos pênaltis, né, na final, né, por 5-4, a final foi 1-1, 5-4 nos pênaltis, e o Bayern de Munique conquistando ali mais um título de Liga dos Campeões, a quarta, né, se não me engano. Vamos lá, né? Leverkusen, chegando na final de 2002, acabou ficando com o vice, ou melhor dizendo, com um tríplice vice, né, um trivice na verdade, porque foi vice além da Liga dos Campeões, foi vice do alemão e foi vice da Copa da Alemanha também. O Leverkusen, que tinha um grande time, mas não foi páreo para o Real Madrid, que vencia a sua terceira Liga dos Campeões em 5 temporadas, né? E o Real Madrid voltando com tudo para a Liga dos Campeões, disparando diretamente na tabela de ranking de títulos, né? Sendo aí o 9º título da Liga dos Campeões do Real Madrid, vencendo então o Leverkusen por 2-1, uma final espetaculosa, com direito a, para muitos, o maior golaço da Liga dos Campeões, que é o golaço do Zidane, que ele pega de meio de voleio. E a Juventus da Itália empata com o Benfica em vice. Em vice de Liga dos Campeões até então, aquele presente momento em 2003, né, a Juventus acabou perdendo mais uma final, mesmo tendo inclusive o Buffon no gol, não foi páreo, né, para o Milan, que venceu nos pênaltis por 3-2, né, numa final bastante disputada e bastante truncada também, uma final inclusive que foi bem molenga, vamos dizer real mesmo, foi bem molenga, mas que o Milan acabou vencendo nos pênaltis na final. E em 2004 foi o ano das zebras, né? Teve zebra para tudo quanto é canto, e na Liga dos Campeões não poderia ter sido diferente, né? Foi então Porto e Mônaco na final de 2004, com o Porto vencendo aí por 3-0, com alguns brasileiros brilhando, né? Um time recheado ali de algumas estrelas boas, como por exemplo o Deco, né? Deco, que inclusive jogou no futebol brasileiro, Carlos Alberto Torres, né? Jogando também aqui, e vencendo o Mônaco na final por 3-0. Vamos lá para o milagre de Istambul, né? Em 2005 tivemos aí na final Milan e Liverpool, com o Liverpool fazendo para muitos uma das maiores remontadas da história do futebol, onde estava perdendo de 3-0, empatou em 3-3, levou para os pênaltis e venceu a Liga dos Campeões de 2005, né, numa remontada gigantesca nos pênaltis por 3-2. E aqui temos o primeiro título do Messi e também do Ronaldinho Gaúcho, que foi o Barcelona em 2006, vencendo o Arsenal de Thierry Henry na final, né, em 2006. E como vingança do milagre de Istambul, em 2007, né, com o Kaká arrebentando bastante, em 2007 tivemos aí o Milan sendo campeão do Liverpool, foi um troco, né, uma vingança do milagre de Istambul na final, com o detalhe de que teve os mesmos treinadores chegando aí na final e praticamente aí quase, né, os mesmos times, inclusive. Pois é, quem iria imaginar uma loucura dessa? Vamos então para 2008. 2008 tivemos Manchester United e Chelsea, né, uma final caseira também, final entre dois times do mesmo país, onde o United ganhou, né, nos pênaltis, foi 1-1 a final, e o Manchester United de Cristiano Ronaldo venceu aí o seu primeiro Liga dos Campeões, então o Cristiano Ronaldo, a terceira do United nos pênaltis, né, por 6-5 na final, contra o Chelsea. E por falar em Cristiano Ronaldo, a gente teve aí em 2009 a única final, né, de Messi e Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. Uma final assim que foi bem um nível assim bastante, né, desequilibrado, porque o Barça era o Barça, entende? O Barça naquela época era um time muito forte, muito potente, né, que tinha o Messi e outros craques também. Venceu aí o Manchester United por 2-0 na final.
2010 tivemos aí Inter de Milão sendo campeão da Liga dos Campeões para cima do Bayern de Munique. Inter de Milão que tinha um time muito bom, né, com alguns brasileiros também se destacando bastante. Foi campeão da Liga dos Campeões em 2010 para cima do Bayern de Munique. E 2 anos depois, olha só quem iria imaginar, né? 2 anos depois tivemos Barcelona e Manchester United, né? A final aí na Inglaterra, cara, foi uma final bem disputadíssima, diferentemente da primeira que a gente viu, e com o Barcelona ganhando de novo, né? Praticamente aí o Manchester United virando freguês do Barcelona, venceu por 3-1 a final disputada aí em Londres, né? O Barcelona vencendo aí sua 4ª Liga dos Campeões. Vamos então para 2012, Chelsea sendo campeão aí da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique também jogando na sua própria casa, na Allianz Arena, acabou não superando de jeito nenhum o Chelsea, né? Mesmo aí com amplo favoritismo de muita gente, né? Muita gente apostando que o Bayern de Munique ia ganhar e tudo mais, mas o Chelsea, muito valente, né, conquistou a Liga dos Campeões em 2012. E vamos agora para 2013 com a final da Liga dos Campeões mais assistida na história, né? Mais de 300 milhões de pessoas, né, nas suas telas assistiram Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né, um clássico alemão, onde o Bayern de Munique venceu na final o Borussia Dortmund com um golzinho no final, né, 2-1, e aí se tornando o jogo mais visto na história da Liga dos Campeões, né, com milhões de assinantes ali para poder assistir essa final, que foi gigantesca, né, inclusive acabou sendo uma final muito boa, por sinal. Mais uma final de Liga dos Campeões, dessa vez em 2014, com o Real Madrid, né, de muitos craques, com o Cristiano Ronaldo vencendo o Atlético de Madrid na prorrogação por 4-1, mais um estrago também, e de virada inclusive, né? Então o Real Madrid vencendo mais uma Liga dos Campeões, a 10ª, né? O único time na Liga dos Campeões a ter 2 dígitos, né? 2 dígitos aí de títulos. De um lado a gente falou de Cristiano Ronaldo, né? Vamos agora falar do Messi e companhia. 2015, Barcelona e Juventus duelaram, né? E a Juventus se tornou a maior vice da Liga dos Campeões até aquele presente momento, com 6 vices. Depois traria mais um, né? Traria aí o seu 7º vice, onde acabou perdendo na final para o gigantesco Barcelona de Messi e companhia por 3-1 na final. E agora um tri seguido do Real Madrid, né? Tricampeão seguido de Liga dos Campeões, para 2016, onde venceram o Atlético de Madrid nos pênaltis, né? Venceram o Atlético de Madrid nos pênaltis por 5-3, final foi 1-1, com bastante polêmica, né, e tudo mais. Acabou que o Real Madrid venceu essa final. A Juventus, como eu acabei de falar, trouxe o seu 7º vice da Liga dos Campeões, perdendo para o Real Madrid por 4-1, também mais um amasso, né, na Liga dos Campeões, com o Cristiano Ronaldo inclusive brilhando nesse jogo também. E em 2018 vencendo aí também mais uma Liga dos Campeões, né, com o brilho do Gareth Bale na final, com a lesão do Salah e com uma das cenas mais bizarras do mundo, que foi o Karius falhar 2 vezes, acho que o único goleiro a falhar 2 vezes numa final de Liga dos Campeões. Cara, assim, foi bizarro o que ele fez, e que acho que muita gente não vai entender também o que o Karius fez naquela final. E vamos agora para uma das piores finais que a gente já viu de Liga dos Campeões. Eu considero essa daqui na era moderna a pior final já até agora, né? Se comparada ali, por exemplo, com algumas outras finais que também foram horríveis, mas essa daqui eu considero a pior mesmo, que foi Liverpool e Tottenham, mais um, com 2 times do mesmo país decidindo a final da Liga dos Campeões, e o Liverpool vencendo por 2-0 o Tottenham na final de 19. Vamos então agora para 2020, né? Na Liga dos Campeões aí, que terminou num super agosto, onde tivemos o Bayern de Munique, né, vencendo aí, não, o primeiro time e único até agora a vencer todas as suas partidas na Liga dos Campeões, vencendo aí então o PSG por 1-0 na final. E aqui temos a última final entre 2 clubes do mesmo país, no momento que eu estou gravando esse vídeo,
E foi Manchester City e Chelsea. O Chelsea vencendo na final o Manchester City, né, por 1-0 aí na decisão de 2021. 2022 tivemos mais uma final assim absurda, né, do Vini Júnior e do Courtois com o Real Madrid vencendo o Liverpool por 1-0. E que inclusive essa é a única e até esse presente momento, né, terceira final entre Liverpool e Real Madrid. Né, o confronto que mais se repetiu em finais na história, né, 3 vezes. E que acabou aí com o Real Madrid sendo campeão, né, a 14ª taça da Liga dos Campeões para cima do Liverpool em 22. E depois de chegar na final em 21, Manchester City chega na final em 23. Vencendo aí a Inter de Milão por 1-0, né, e conquistando aí finalmente seu título de Liga dos Campeões. 2024, né, mais uma vez Vini Júnior brilhando, se tornou aí o único brasileiro a fazer 2 gols, né, em finais de Liga dos Campeões, né, uma na final de 22 e outra na final de 24, e levando o Real Madrid para mais um título da Liga dos Campeões, dessa vez para cima do Borussia Dortmund por 2-0 na final de 24. E por fim, galera, a gente chega aí então na nossa última final de Liga dos Campeões, que ocorreu recentemente, né, agora em maio, né, desse ano. PSG e Inter de Milão, a maior goleada da história das finais da Liga dos Campeões, 5-0 para o PSG, que venceu então a Inter de Milão na final de 2025, né, poucos meses atrás agora. Bem, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, falando aí sobre todos os campeões, né, os 70 campeões da Liga dos Campeões. Se vocês gostarem, deixa o seu like, se inscreva no canal também. Caso não seja inscrito, confira todos os nossos outros vídeos de curiosidades, nossas produções inéditas que a gente está fazendo por aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, né, um abraço a todos vocês, meus amigos. Curtem aí a Liga dos Campeões da Europa e até mais.